Um dos mares mais disputados do planeta, onde a vastidão azul se estende até o horizonte, uma ameaça silenciosa emergiu para transformar o comércio global. Navios de carga que antes cruzavam tranquilamente as rotas marítimas começaram a ser interceptados por um inimigo inesperado e implacável: piratas. Na costa da Somália, uma região marcada pela pobreza extrema e pela ausência de um governo funcional, homens que um dia foram simples pescadores se transformaram em operadores de uma das economias mais lucrativas e violentas da história moderna. Esses piratas transformaram o Oceano Índico em seu território, movidos pela busca incessante por riquezas e pela promessa de poder. Mas o que realmente levou ao surgimento desses temidos piratas? Como eles conseguiram capturar navios e exigir resgates milionários, desafiando grandes nações e corporações multinacionais? Mais do que isso, o que essas operações revelam sobre falhas do sistema global e os limites da diplomacia em alto mar? Prepare-se para descobrir os segredos sombrios por trás da pirataria somali, uma história de risco, ganância e sobrevivência que deixou marcas profundas nos oceanos e redefiniu as regras do jogo no comércio marítimo. No início dos anos 2000, a Somália era um país devastado. Após a queda do regime central em 1991, a nação mergulhou em décadas de anarquia, onde milícias rivais disputavam território e poder. Nas regiões costeiras, comunidades dependiam da pesca como seu principal fonte de sustento, mas essas comunidades logo foram confrontadas por um inimigo invisível e poderoso. Frotas pesqueiras estrangeiras vindos de países como Japão, China e Espanha começaram a operar ilegalmente nas águas somalis, dizimando os recursos pesqueiros e despejando resíduos tóxicos. Sem um governo para proteger suas águas, os pescadores locais se viram encurralados. Para alguns, a solução foi simples: pegar em arma e expulsar os invasores. Mas a resistência rapidamente evoluiu. O que começou com uma tentativa de proteger os recursos locais transformou-se em um empreendimento criminoso altamente lucrativo. Com o colapso do Estado, chefes de clãs e senhores da guerra perceberam que a pirataria poderia ser uma mina de ouro. Investiram em lanchas rápidas, armas modernas e tecnologia de navegação, criando verdadeiras operações militares no mar. Cada embarcação sequestrada significava uma nova oportunidade. Reféns eram levados para vilarejos costeiros enquanto os piratas usavam a costa somali como porto seguro. Com o tempo, o mundo assistiu atônito ao surgimento de uma nova era da pirataria, não mais movida por sobrevivência, mas por lucro. Por trás de cada ataque bem-sucedido, havia uma complexa rede de negócios. A pirataria somali não era apenas sobre barcos e reféns, era uma verdadeira economia subterrânea que gerava milhões de dólares. Cada operação começava com financiamento. Senhores da guerra ou empresários locais forneciam os recursos iniciais para comprar armas e barcos. Em troca, esperavam uma fatia significativa do resgate. Depois de identificar um alvo, geralmente navios cargueiros ou petroleiros de bandeiras estrangeiras, os piratas partiam para o ataque, sequestrando a embarcação e levando-a para águas somalis. O resgate era a principal fonte de renda. Milhões de dólares eram negociados entre os piratas e empresas de transporte marítimos ou seguradoras. A quantia era quase sempre entregue em dinheiro vivo, muitas vezes as malas lançadas de paraquedas no mar. Um único resgate poderia representar 10, 20 ou até 50 milhões de dólares, dependendo do tamanho da carga e do número de reféns. Esse dinheiro não ficava apenas com os piratas, eles alimentavam a cadeia da corrupção e violência. Oficiais locais, intermediários e até líderes comunitários recebiam sua parte. Em muitas vilas costeiras, a pirataria trouxe uma prosperidade temporária, transformando pescadores empobrecidos em figuras de poder e influência. No entanto, os riscos também eram altos. Muitos reféns passaram meses em cativeiro e negociações mal feitas podiam terminar em tragédia. Mesmo assim, os piratas continuavam, movidos pela promessa de fortuna e pela ausência de punições severas. O aumento dos ataques não passou desapercebido. Durante o auge da pirataria,
Entre 2008 a 2012, o mundo começou a reagir. Frotas navais de diversos países foram enviadas para patrulhar as rotas marítimas próximas à Somália, protegendo embarcações e enfrentando os piratas com força militar. As águas antes dominadas por pequenas lanchas rápidas passaram a ser vigiadas por destroyers e fragatas modernas. Muitas embarcações comerciais também começaram a adotar medidas defensivas, como o uso de equipes armadas a bordo e tecnologia avançada de rastreamento. Paralelamente, a pressão internacional levou a mudanças nas leis e regulamentações sobre o pagamento de resgate. Empresas de transportes marítimos foram desencorajadas a ceder às demandas dos piratas, enquanto os governos debatiam a ética de financiar, direta ou indiretamente, operações criminosas. Com o tempo, o cerco se fechou. Os ataques diminuíam drasticamente e os piratas perderam boa parte da sua capacidade operacional. No entanto, em 2024, observou-se um ressurgimento das atividades piratas na região. Incidentes como o sequestro do navio de pesca iemenita por suspeitos de pirataria somali e o aumento de ataques relatados indicam que a ameaça persiste. Internamente, o modelo de negócios dos piratas também enfrentou desafios, conflitos entre grupos piratas e a crescente escassez de alvos vulneráveis enfraqueceram a economia da pirataria. Contudo, fatores como a instabilidade regional e a falta de oportunidades econômicas continuam a alimentar essas atividades criminosas. A pirataria somali deixou marcas profundas tanto na história marítima quanto nas percepções globais sobre segurança e desigualdade. Ela não foi apenas o reflexo de um Estado falido, mas também um lembrete de como a exploração internacional pode alimentar ciclos de violência. Embora a ameaça tenha diminuído em anos anteriores, eventos recentes indicam que a pirataria na região está longe de ser erradicada. Em 2024, foram registrados vários incidentes que sinalizam um possível ressurgimento de atividades piratas. As causas fundamentais permanecem: pobreza, falta de governança e oportunidades limitadas. Sem soluções sustentáveis, o risco de um surgimento nunca será completamente descartado. Hoje, a costa somali ainda carrega cicatrizes de um período em que pequenos barcos desafiavam grandes nações, e no silêncio das ondas a pergunta persiste: o que o mundo aprendeu com os piratas da Somália? E aí, o que você achou de saber sobre como os piratas da Somália ganham dinheiro? Você sabia desse fato? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre isso. Se você quiser saber sobre a crise de recrutamento militar nos Estados Unidos, clique no vídeo que está aparecendo na tela e até mais.